Olá, querido irmão, querida irmã, que prazer poder entrar no seu lar mais uma vez, hoje para nós estudarmos a Palavra de Deus, para nós conversarmos sobre a Bíblia, este livro tão especial, cujo estudo nos traz tanta calma, nos traz tanta inspiração, nos traz força e alento para viver. Queria, antes de mais nada, orar com você nesta oportunidade. Senhor amado, muito obrigado por este momento tão especial que o Senhor nos permite, ó Deus, estar diante da Tua bendita e santa palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor revelou-se à humanidade, o Senhor nos deu a sua palavra. Como somos agradecidos a Ti, Senhor, como somos gratos a Ti por este privilégio. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso estudo nesta oportunidade. Permita, Senhor, que tenhamos o nosso entendimento aberto para compreender as verdades da Tua palavra e que sirvam para nós, ó Deus, como motivação para vivermos, Senhor, melhor na Tua presença. Nós te agradecemos e nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam.
Meu querido irmão, queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Nós vamos meditar sobre este salmo e tantas verdades que nós encontramos neste salmo. Possivelmente, nós saberíamos falar de cor o Salmo 23. E por que meditar sobre este salmo hoje? Porque nós estamos no início de mais um ano, no comecinho de mais um ano cheio de desafios e que nós cremos que será de muita bênção e superação para todos nós. E o Salmo 23, ele vai trazer para nós muitas verdades importantes e aplicáveis a este momento em que nós vivemos. Então, queria convidá-lo e convidá-la para que nós lêssemos juntos o Salmo 23. Nós vamos ler e meditar nos seus ensinos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença ou à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu sei que você conhece bem este salmo. Nós, desde cedo, nós lemos, aprendemos. Em muitos lares, sabemos do hábito das pessoas de deixarem Bíblias abertas neste salmo. E ele, apesar de ser tão familiar para nós, é sempre novo. Ele tem verdades profundas aqui contidas. Veja, por exemplo, no versículo 1, quando diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O autor deste salmo, segundo os estudiosos, é Davi. E Davi entendia bem desta relação pastor e ovelha. Porque Davi, antes de ser chamado para ser rei em Israel, ele foi um pastor. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. E então ele entendia muito bem. E quando nós meditamos neste salmo, é impossível nós não imaginarmos e visualizarmos em nossas mentes o pastor e as suas ovelhas. E é interessante destacar que o salmo ele é escrito do ponto de vista da ovelha. É o relato de uma ovelha. É a ovelha falando do seu pastor. E o versículo 1, no versículo 1 nós temos uma afirmação e que ela vai se desdobrar em todos os demais versículos do salmo. É como se os demais versículos fossem uma confirmação daquilo que o salmista fala no versículo 1. Então, ele expressa esta confiança, esta certeza: de nada terei falta. E nós podemos pensar, queridos irmãos, falta de quê? De que nós não teremos falta? Aqui, o Senhor está falando conosco acerca de provisão. O Senhor é aquele que provê para nós tudo aquilo de que nós necessitamos. Mas veja, de nada terei falta daquilo de que realmente nós precisamos. Aqui não está, o texto não está ensinando que nós teremos tudo nesta vida. O texto está ensinando para nós que este pastor, o Senhor, ele nos dá tudo aquilo de que nós precisamos. Você já parou para pensar que
nós não precisamos de muita coisa para ser felizes. Já parou para pensar isso? Seres humanos correm tanto de um lado para o outro e muitos numa busca desenfreada por acumular bens materiais, riquezas. Será que isso realmente é necessário? Não que seja errado, mas a palavra de Deus, ela vai nos falar muito claramente acerca disso, acerca de que aquilo de que nós precisamos, o Senhor nos dá. E aí nós vamos ter diversos exemplos na Bíblia em que Deus, Ele nos ensina a buscar apenas aquilo que nós precisamos. Veja, por exemplo, quando Jesus ensina na oração conhecida como Pai Nosso, Ele nos ensina: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, é o pão de cada dia para hoje. É aquilo de que nós precisamos hoje. A palavra de Deus não nos autoriza a ficar preocupados e inquietos pelo dia de amanhã. É bem verdade que nós estamos vivendo tempos difíceis na humanidade, não apenas no Brasil, mas na humanidade. Tempos de inquietação, tempos de ansiedade, tempos de insegurança. Porém, em meio a isso tudo, nós podemos afirmar, como Davi, ele afirmou: de nada terei falta. Então, amado irmão, querida irmã, que me ouve neste dia, Deus não vai deixar faltar nada de que você de fato necessita. Pense nisso. Pense nisso. De que eu realmente preciso? Será que é justa essa ansiedade, esta preocupação com relação ao dia de amanhã? Veja, o Senhor proveu até aqui na minha vida e na sua vida. Ele continuará provendo até o fim. E Davi continua na sua exposição acerca deste pastor e deste cuidado. Ele vai dizer: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Que coisa linda é podermos desfrutar do cuidado e do descanso do Senhor. Como disse, tempos de correria, tempos de inquietação. No Salmo 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras versões diz: parem de lutar. E é interessante a ordem. Primeiro Deus diz: aquietai-vos, e depois saibam que eu sou Deus. Querido irmão, você precisa, assim como eu, acalmar sua mente. Você já parou para pensar como é difícil isso? Na correria do dia a dia, seja que atividade você exerça, os dias estão muito corridos. E, infelizmente, se nós não pararmos, nós nos perdemos em tantas atividades. Mas quando nós paramos, nós aquietamos a nossa mente, Deus se mostra forte para conosco. Eu sugiro que você faça isso. Separe um tempo para descansar, separe um tempo para parar, para contemplar a beleza da natureza, a beleza da vida, aquilo que de fato é essencial, aquilo que de fato é necessário. E quando nós fizermos isso, nós vamos perceber que o Senhor em todo o tempo está cuidando de nós. Então precisamos parar, precisamos ter um tempo de quietude, precisamos aquietar a nossa alma, precisamos silenciar a nossa alma para ouvir a voz de Deus. Davi continua, ele vai dizer: mesmo antes, porém, restaura-me o vigor. Em outras versões
esse restaura-me o vigor quer dizer, Ele me restaura a vida. Quem sabe você, ao ouvir esta palavra, hoje, está se sentindo desanimado, abatido, fraco, cansado. É perfeitamente compreensível isso, sobretudo porque nós estamos vivendo esses dias tão difíceis para todos nós, mas o Senhor quer restaurar o seu vigor, como está escrito no Salmo 23, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça. Aqui Davi fala sobre guiar. A ovelha, neste salmo, ela se deixa guiar pelo pastor. Queridos irmãos, como às vezes é difícil deixar Deus guiar a nossa vida, não é verdade? Nós achamos que sabemos, nós achamos que conhecemos, mas o Senhor é infinitamente superior no seu conhecimento a nosso respeito e a respeito de tudo que se passa ao nosso redor. Então, veja, o Senhor conhece todas as coisas e Ele nos guia, Ele nos direciona nas indecisões da vida, nos momentos que precisamos tomar decisões. Ele está pronto a nos guiar, a nos orientar, mas é preciso que nós deixemos que Ele nos guie. É interessante observar que as ovelhas são animais de uma visão limitada. Então elas dependiam, assim como dependem, de que um pastor as oriente e guie, porque senão elas facilmente caíam no abismo ou se perderiam nos desertos, nos campos. Então ela dependia disso. Então, deixar-se guiar pelo Senhor implica depender do Senhor. Nós não podemos e nem devemos ser autossuficientes, irmãos. Precisamos depender do Senhor em todos os momentos, em todas as situações. Precisamos depender dEle, da sua direção, da sua orientação. E Ele nos guia pelas veredas, ou seja, pelos caminhos tortuosos, caminhos estreitos que a vida, ela nos oferece. E isso está relacionado com o que encontramos no versículo 4, quando Davi escreveu: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Ou seja, não temerei perigo algum. Quando eu andar por um vale de trevas e morte. São todas as experiências duras, são as experiências terríveis da vida, são as doenças e a morte. Quando ele diz, quando ele utiliza, essa palavra, quando eu andar, isso dá uma ideia de que será inevitável. Não é questão de si, é uma questão de quando. Todos nós já passamos e teremos de passar pelo vale de trevas e morte. E é algo assustador imaginar isso, um vale de sombras, um vale de morte. Veja se não é exatamente isso que, dentre outras coisas, nós estamos vivendo nesses tempos, nesse último ano. Nós estamos passando, sim, e é evidente, além de outras experiências pelas quais nós inevitavelmente passamos, mas apesar de tudo isso, aqueles que têm o Senhor como seu pastor, têm a presença dEle. O Senhor passa com os seus filhos. Quantas experiências dolorosas nós inevitavelmente passamos, mas o Senhor passa conosco. E
Davi ele vai dizer: não temerei perigo algum. É muito interessante observar uma coisa. Sabe uma frase típica de Deus na Bíblia? Não temas. Não tenha medo. Jesus usou várias vezes essa frase. Deus utilizou várias vezes esta frase: não tenha medo. Nós temos vivido esses tempos, muitas pessoas amedrontadas, não é para menos, não é para menos, mas o Senhor garante que está conosco, e podemos confiar neste Deus como quem tem o pleno domínio de todas as coisas. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva, nós não sabemos, porém, de uma coisa nós temos a plena convicção: o Senhor tem o domínio de todas as coisas. Fatos passados, presentes e futuros estão bem nítidos diante de Deus, diante do Senhor, o qual professamos. E é por este motivo, querido irmão, querida irmã, que nós podemos confiar e não ter medo. Podemos viver sem medo, porque o Senhor está cuidando de nós. Mesmo que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. É interessante observar que Davi ele diz: eu não temerei medo, porque tu estás comigo. Porque do contrário, então era para temer sim. É para temer sim. Enfrentar este mundo de dor e sofrimento sem o Senhor, então é para ter medo sim. Mas se nós temos o Senhor ao nosso lado, então podemos passar por todas estas situações confiando no poder do Senhor. Também Davi vai dizer: a tua vara e o teu cajado me protegem. Isto fala de segurança. Por quê? A vara e o cajado, dentre outros objetos, eram utilizados pelo pastor no cuidado com as suas ovelhas. Então, a vara era utilizada para afugentar os predadores das ovelhas. Um animal lento, um animal com uma visão limitada, um animal extremamente dependente dos cuidados do pastor. Então, a ovelha, ela se sentia protegida. Davi, do ponto de vista da ovelha, ele vai dizer isso, ele vai afirmar sobre a proteção da vara do pastor, utilizada para afugentar os predadores. E o cajado já era um objeto maior, com uma curva em uma de suas extremidades, que era utilizado para conduzir as ovelhas e tirá-las de situação de perigo. Então, quando a ovelha estava próxima a cair no precipício, o pastor então utilizava o seu cajado, pegava a ovelha pelo peito e trazia para o caminho certo. Então isso trazia proteção, um sentimento de segurança à ovelha, que Davi vai expressar muito bem neste versículo. Segurança, nós podemos ter segurança no Senhor. Também no versículo 5, nós vamos ler Davi de uma forma tão especial. Ele diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E nós podemos observar neste salmo, inclusive, algo muito interessante, que é a mudança do verbo, do tempo verbal, porque
Davi começa se referindo ao pastor, mas ele termina falando diretamente com o pastor. Você já parou para pensar que isso fala muito para nós? Por que essa mudança? Será que isso não denota para nós, dentre outras coisas possíveis, um aumento de intimidade com o nosso pastor? Alguém sobre quem falamos passa a ser alguém com quem nós falamos, a quem nós expressamos todo o nosso amor e a nossa dependência. Deus deseja isso de nós, amados irmãos. Deus deseja esta mudança. Conforme aqui o Salmo nós observamos, que vai nos indicar este caminho em direção à intimidade com o pastor. E veja, tu preparas um banquete, ou seja, alimento farto para a ovelha. E aqui tem algo muito interessante, porque quando Davi fala que o pastor ele unge a cabeça com óleo, aqui Davi se referia a um óleo balsâmico, ou seja, era um óleo com propriedades de cura, porque as ovelhas, ao longo do seu caminhar em busca de pastagens e pelos caminhos da vida, elas se feriam, e aquela ferida na sua cabeça poderia ocasionar coisas muito graves. E então o pastor ele tinha o óleo, esse óleo com essas propriedades terapêuticas, para aplicar nas feridas da cabeça da ovelha e trazer a ela cura. Deixa eu te falar uma coisa, a vida de fato nos oferece momentos que nos machucam, não é verdade? E nós teríamos inúmeros exemplos aqui, que não nos cabe citar nem mencionar. Cada um de nós tem a sua realidade, cada um de nós tem a sua vida, cada um de nós tem a sua história, suas vivências, suas experiências. Deixa eu te dizer uma coisa, este pastor tem um óleo que cura as feridas que o tempo não cura, o Senhor cura. Assim como ele fazia, assim como o pastor do Salmo 23, ele fazia. E veja que a ovelha, ela se alegrava com isso. Ela se alegrava com o fato de que o seu pastor tinha a cura para ela, tinha o óleo que a curava. Assim Deus quer fazer conosco, querido irmão, querida irmã. Deus deseja curar as nossas feridas. Deus deseja colocar remédio nas nossas feridas. E Davi, ele continua e já concluindo as suas palavras, porque o salmo é breve, e ele vai terminar dizendo: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Sabe o que isso mostra para nós? Precisamos esperar, obviamente com realidade, com realismo, sabendo que a vida, de fato, ela nos oferece momentos difíceis, mas o salmista ele vai ensinar para nós aqui, Davi ele ensina para nós que nós tenhamos a convicção de que dias melhores virão,
Pense nisso, amado irmão. No início deste ano, assim como nós ano passado não imaginávamos tudo que nós viveríamos, da mesma forma, tenhamos um pensamento baseado no Senhor, baseado neste pastor, o pensamento de que coisas boas vão acontecer. Davi ele expressa isso, eu sei. Outras versões vão dizer, certamente, com toda certeza, bondade e misericórdia me acompanharão, bondade e fidelidade me acompanharão. Quantas pessoas que vivem a maldizer a sua vida, a fazer afirmações negativas, ruins sobre si mesmas, sobre o país, sobre a cidade, sobre a família. Não, nós não aprendemos isso com Davi no Salmo 23. Nós não aprendemos a ser pessimistas, pessoas maldizentes, que reclamam. Não, nós aprendemos a olhar para frente. Ainda que a vida nos ofereça momentos difíceis, dias difíceis, pessoas difíceis, com a qual nós temos que conviver, nós expressamos a certeza e a convicção de que o Senhor está conosco e de que coisas boas estão acontecendo. E vamos olhar em volta, mesmo em meio a este caos, quantas coisas boas Deus tem feito por nós e através de nós. Sejamos essas pessoas que vão levar conforto, que vão levar esperança, que vão levar uma palavra de ânimo, de força, de encorajamento para as pessoas. Mas para isso nós precisamos expressar isso, nós precisamos viver isso, nós precisamos ter esta convicção para que possamos então espalhar isso para as pessoas com as quais nós convivemos. Querido irmão, querida irmã, você tem o Senhor como seu pastor? Você tem esta convicção? Você pode afirmar isso? Você pode dizer isso de todo o seu coração, que o Senhor é o seu pastor? Nós nem precisamos argumentar muito no sentido de que Jesus é o nosso pastor. Como bem está expresso lá no Evangelho de João, capítulo 10, Jesus ele vai dizer, eu sou o bom pastor. Jesus é esse pastor. E cabe a nós termos a convicção de que somos de fato do Senhor. Tanto aqueles que ainda não professam Jesus como seu Senhor e Salvador, como seu pastor, como nós que um dia também já fizemos, precisamos sempre renovar isso, queridos irmãos, renovar esta convicção, esta certeza de que apesar de tudo, o Senhor continua à nossa frente, Ele continua dirigindo os nossos passos. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe o seu ano, que 2021 para você seja um ano de superação, assim como para todos nós. Nós vamos superar tudo isso e nós vamos continuar servindo ao Senhor, enquanto Ele permitir que vivamos sobre esta terra. Nós não sabemos quando será a sua vinda, mas de uma coisa nós temos certeza, nós continuaremos servindo ao Senhor. Este ano será um ano de superação para nós, como pessoas, como igreja, como sociedade. Nós venceremos pelo poder do Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua família, hoje e sempre. Amém.